Fala pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemler aqui, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Agora de cabelo cortado, barba feita pós-lockdown, 8 semanas sem cortar o cabelo, a barba já tava parecendo piteco. Mas agora, pós-lockdown, eu pude ir lá dar um trato, dar um tapa no cabelo, dar um tapa no pelo, para poder ficar um pouco mais apresentável aqui. Então agora mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vamos falar sobre as funções articulares dentro do movimento. Antes de começar, quero te lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo e também clicar no joinha, deixa seu like aqui para você mostrar que você está gostando do conteúdo que eu estou falando para vocês e também contribuir para que o vídeo alcance mais e mais pessoas. Então vamos lá. Cada articulação dentro do movimento possui uma função primordial. E essa função primordial é o que o programa de treino tem que alcançar para que essa articulação possa exercer essa função com maestria durante o movimento, para que a sua função dentro do movimento contribua para a execução da tarefa final, seja ela qual for, que você como personal prescreve. Então se você passa um agachamento para o seu cliente, as articulações têm que saber realizar suas funções primordiais de maneira correta para que o agachamento, que é o conjunto dos movimentos articulares, consiga ser realizado de maneira satisfatória, né, com boa performance e com baixo risco de lesão. Quando você pensa num programa de treino, você tem que levar em consideração quais são as funções primordiais de cada articulação e o que você vai fazer para ou devolver essas articulações para sua função primordial ou então fazer a manutenção dessa função primordial das articulações, dependendo da avaliação que você faz. E aí, que é mais importante talvez, a avaliação pré-treino ou pré-programa de treino ou pré-início da periodização é importante para você conseguir identificar se a articulação possui ou não possui aquela função determinada. Porque aí você entra no quadro de disfunção, e aí a disfunção gera uma lesão futura, né? Uma lesão crônica, uma lesão aguda que pode acontecer caso uma disfunção esteja ali dentro do corpo do seu cliente. E qual que são as funções que as articulações têm que realizar? Ou mobilidade ou estabilidade. Ela será primordialmente imóvel ou primordialmente estável. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a função principal dela em um movimento é ou de gerar mobilidade ou de gerar estabilidade. Isso não exclui o fato de que mesmo ela tendo a função de gerar mobilidade, ela seja também estável. E também não muda o fato de que, caso for de ela ser uma articulação para gerar estabilidade, que ela não seja móvel também. Porque a estabilidade depende da mobilidade e a mobilidade depende da estabilidade. Uma articulação que tem que ser móvel, mas não possui o mínimo de estabilidade, vai ter uma hipermobilidade que é lesiva. Uma articulação que tem que ser estável e não possui o mínimo de mobilidade, ela não vai ter a capacidade de absorção de impacto suficiente para poder ser estável e estabilizar o movimento. Por quê? Porque senão ela vai ser rígida e ela vai quebrar. O que é rígido, quebra. O que é estável, amortece e retorna para sua condição natural pré-estímulo. E quais são as articulações e quais são as suas funções? Começando de baixo para cima, do pé para a cabeça, porque o pé é a base de suporte do corpo. Sendo a base de suporte do corpo, tem que ser estável. Tem que ter a capacidade de absorver os impactos, porque tudo começa pelo pé. O pé é o primeiro ponto de contato com o solo, de seres bípedes como nós, obviamente. A não ser que você esteja de cabeça para baixo, mas você não fica assim sempre. E a partir do pé, vamos intercalando mobilidade e estabilidade. Mobilidade e estabilidade. E isso vai de acordo com a condição estrutural da articulação. O tornozelo, pela sua capacidade de movimento, ele tem que gerar primordialmente mobilidade. Já acima do tornozelo, o joelho, pela sua capacidade limitada de movimento, ou seja, flexão, extensão e um pouco de rotação, ele tem que ser estável. Acima dele, o quadril, que alcança os 3 planos de movimento, com uma altíssima amplitude de movimento, não pode ser primordialmente estável. Vai ser o quê? Primordialmente móvel. Então o quadril tem que gerar mobilidade para o movimento. Já acima do quadril vem a sacro-lombar, né? A sacroiliaca plana, com limitadíssimo movimento, e a lombar tem que ser estável. Vai ter um nível de mobilidade, mas tem que ser estável. Acima da lombar vem a torácica. Tem que ser móvel, porque ela que faz a rotação do tronco, ela que deveria fazer a flexão e a extensão,
né? Mas como a gente fica muito tempo sentado, a torácica ela enrijece, vai tudo para a lombar. Isso é um problema. Acima da torácica vem a escápulo-torácica, a cintura escapular, que é a articulação que gera estabilidade para os ombros, porque os ombros são uma articulação extremamente móvel, é a articulação mais móvel do nosso corpo. E por isso, a escápula está ali para poder gerar estabilidade para o ombro, que tem que ser móvel porque a gente pega tudo com o braço, a gente mexe o braço para tudo, tem uma amplitude de movimento gigante com o braço. Então, os ombros eles têm que ter o quê? Mobilidade. Acima do ombro, a cervical. A cervical, ela faz o quê? Ela sustenta quem? A cabeça. Então ela não pode ser móvel demais, ela tem que ter estabilidade para poder sustentar a nossa cabeça. Se a gente for para os braços, os cotovelos são os equivalentes aos joelhos, então os cotovelos têm que ser estáveis, e os punhos equivalentes aos tornozelos, então tem que ser móveis, né? O punho tem que ser móvel, muito movimento aqui, e o cotovelo, estabilidade. Já as mãos têm que ser estáveis porque elas são as que fazem a pegada, elas que sustentam o corpo quando a gente está no chão, com a mão no chão. Então também são os equivalentes aos pés. E é importante dizer que se uma articulação perde a sua função primordial, o corpo entra em disfunção. É quando uma estrutura já não está fazendo a função que deveria fazer, e aí o corpo faz o quê? Porque o corpo é muito inteligente, o corpo ele vai dar um jeito daquele movimento acontecer, daquela função ser realizada. Então, se uma estrutura não está realizando a função que deveria, o cérebro vai recrutar uma outra estrutura para fazer a função dessa estrutura que não está funcionando. Só que essa nova estrutura, que vai fazer a função da que não está funcionando, tem que fazer a dela também. E ela é boa no fazer a dela. Ela não é boa em fazer da outra. Então ela vai estar fazendo uma coisa que não é muito dela e vai estar sobrecarregada. E isso vai gerando uma disfunção. Por quê? Faz uma função que não é dela. O que pode gerar um problema de lesão, uma lesão crônica, uma lesão aguda, enfim. Então é importante que a gente identifique quais são as funções primordiais de cada articulação, para que nós, treinadores, possamos prescrever estratégias para fazer com que essa função seja ou mantida ou recuperada. Caso contrário, você vai estar colocando o seu cliente em risco. E aí é dar tiro no escuro, porque você vai botar o cara para agachar, para fazer um terra, para saltar, para fazer um supino, uma remada, uma barra, correr, sendo que você não sabe se a articulação ali está funcionando ou não está funcionando. Se você não sabe se a articulação está dentro da função que deveria estar ou não está. A gente, como personal trainer, tem que parar de dar tiro no escuro, a gente tem que ser mais assertivo no que a gente faz. E dessa maneira, entendendo a função articular, a gente consegue saber exatamente o que fazer e direcionar o treinamento para aquilo que realmente é necessário e aquilo que não precisa. Então você não sabe, você só está passando o que te ensinaram de maneira superficial. Mas se a gente começar a descer as camadas do treinamento, você começa a perceber que tem muita coisa importante a ser entendida para poder prescrever um treinamento de alta qualidade. Então é isso, pessoal. Obrigado por ver mais esse vídeo. Eu espero você no próximo. Valeu!